Olá pessoal, meu nome é Graciela, sou técnica pedagógica do Núcleo Regional de Curitiba e a minha demanda é análise documental de PPP e regimentos escolares para emissão de pareceres de legalidade. Bem, nesse nosso primeiro trabalho aqui para o estágio probatório, segundo ano, nós deveremos propor ações que possam resultar na melhoria dos processos pedagógicos, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes e fortalecimento da qualidade da educação oferecida pela rede estadual de ensino. A minha demanda, ela não se relaciona diretamente. Digamos que a minha demanda é uma demanda indireta, uma vez que eu não faço intervenções nas instituições de ensino da rede, né? Eu atendo as escolas particulares e entendo que a minha demanda seja uma demanda indireta, porque eu trabalho na maior parte do tempo com essa questão da análise documental. Então, os objetivos da minha demanda são a emissão dos pareceres, tanto para pareceres de legalidade, tanto para o projeto político-pedagógico, quanto para o regimento escolar das instituições. Como eu já disse anteriormente, essas ações que eu desenvolvo, elas têm um impacto pedagógico e direto, digamos, na qualidade da educação ofertada. Aonde que eu compreendo que a minha demanda se articula com as políticas públicas, né? Então, para que eu possa fazer essa análise documental, essa minha análise documental, ela é baseada essencialmente na legislação geral que rege toda essa questão regulatória e organizacional das instituições de ensino. Bem, detalhando basicamente o que eu faço, né? Como que eu consigo, dentro do meu trabalho, elaborar um plano de ação, que atividades eu desenvolvo para que eu consiga chegar a um resultado esperado, que seria uma melhoria desses processos pedagógicos, né? Então, basicamente, dentro desse um ano que eu estou exercendo essa demanda, eu trabalhei numa identificação das fragilidades, num primeiro momento. Num segundo momento, o levantamento das dificuldades que as instituições têm para a montagem dos protocolos. Num terceiro momento, eu busquei resolver ou tentar melhorar o meu atendimento, disponibilizando um atendimento não só via despacho, né, mas também atendimento por telefone e, se necessário, presencial também lá no núcleo, quando eu recebo as instituições ou as pessoas responsáveis nessas instituições de ensino pela elaboração desses documentos para orientações mais detalhadas. O que isso tem impactado na minha demanda, né? Eu percebo que o que eu desejo, né? E como que isso impacta a minha demanda, essas ações que eu já tenho desenvolvido, né? Eu tenho percebido uma maior agilidade na devolução dos protocolos e eu tenho também procurado fazer um acompanhamento mais próximo no tempo de devolução desses protocolos. Como que eu consegui, ou como que eu tenho tentado organizar um plano de ação que possa contemplar os desafios que eu tenho. Normalmente esses desafios estão mais voltados para as instituições de ensino e não diretamente na execução da minha demanda. Mas eu acredito que eu precise qualificar e precise organizar a minha demanda de trabalho para que esses desafios vão sendo minimizados. Então, a partir dessas fragilidades que eu identifiquei, dessas dificuldades, eu busquei elaborar, para ajudar, um roteiro para elaboração e aprovação do PPP e regimento escolar. Então, quando eu identifico, por exemplo, uma instituição de ensino que está com essa documentação vencida, né? Eu entro em contato primeiro via telefone com essa instituição e
oriento, né, converso com a pessoa responsável pela elaboração desses documentos, indico que esses documentos estão atrasados, que é necessário que a escola retome, refaça, não é, para atualização dos pareceres. Nesse primeiro contato, eu já pergunto para a escola se eles têm alguma dúvida na montagem dos protocolos. E, normalmente a resposta é positiva, e se eles têm alguma dúvida na elaboração dos documentos. Caso a escola me diga que sim, imediatamente eu já me disponibilizo a enviar um e-mail. Nesse e-mail eu faço os esclarecimentos acerca, primeiro, de como se monta um protocolo, para que esse protocolo não venha com documentos inseridos erradamente, né, documentos que não fazem parte daquele protocolo, ou que venham com documentos faltantes, né, porque isso acaba atrasando um pouco esse processo, porque eu tenho que devolver o protocolo para a escola para inserir os documentos adequados ou excluir os documentos que não são adequados àquele protocolo. Nesse e-mail eu já separo, né? Não é quais são os documentos que fazem parte de um protocolo para o regimento escolar, quais são os documentos que fazem parte para um protocolo de projeto político-pedagógico. Todos os documentos que são necessários eu já envio modelos. Então, modelo de ofício, modelo de declaração de legalidade, modelo de declaração complementar. E oriento, muitas escolas me dizem, nós não temos ideia por onde começar o nosso projeto político-pedagógico. Quando a escola me faz esse apontamento, eu procuro orientar no sentido de que o próprio checklist ele pode funcionar como um documento orientador para a construção desse projeto político-pedagógico, uma vez que ele é o documento que baliza a minha correção. Então, isso ajuda muito, às vezes dá uma clareza para a escola por onde aquela escola que tem dificuldade, porque nem sempre é o pedagogo ou a pedagoga que faz essa documentação, ou alguém da direção ou da coordenação. Às vezes a elaboração desses documentos acaba sobrando, infelizmente, para o secretário escolar, e nem sempre ele tem a qualificação técnica para realizar essa demanda. Então, eu procuro orientar nesse sentido. Em relação ao regimento, também trabalho da mesma forma. O que eu procurei fazer? O referencial para elaboração, o caderno referencial para elaboração do regimento escolar, que é da rede pública, ele não atende exatamente às escolas particulares, uma vez que muito do que está posto nesse documento é muito específico da escola pública. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse documento, enxuguei esse documento, tirei tudo aquilo que não diz respeito às ofertas das escolas particulares. Então, ficou um documento enxuto, um documento editável, e eu acredito que isso tem ajudado bastante as escolas na elaboração desse documento, né? Como que essa minha atividade, ela impacta o processo, né? Ela impacta diretamente a emissão dos pareceres de legalidade. Esses documentos, eles fazem parte dos atos regulatórios. Então, quando a escola está com a vida legal vencida, que ela precisa de renovar uma autorização de funcionamento, ou renovar, ou ela quer ofertar um curso novo, ela precisa ter seu PPP, seu regimento atualizados. Então, ela impacta diretamente, né? Essa emissão dos pareceres de legalidade para esses dois documentos impactam diretamente a vida legal das instituições. Então, a minha demanda não é uma demanda isolada, é uma demanda sistêmica, não é? Dentro do setor de estrutura e funcionamento, eu dependo tanto dos meus colegas, né, que fazem a parte dos atos regulatórios, que fazem a parte da vida legal, como dos meus colegas que atuam na demanda de documentação escolar. Então, eu considero que seja uma demanda sistêmica. Que evidências eu consegui, a partir dessas ações que eu tenho implementado, eu consegui identificar que me dizem que eu tenho trilhado por um caminho melhor, né? mais consistente em termos da execução da minha demanda. Em primeiro lugar, eu tenho percebido uma maior agilidade na montagem e envio desses protocolos ao ONRE. E em segundo lugar, eu tenho percebido também que existe uma maior assertividade na montagem desses protocolos. Então, orientar quais são os documentos, como eles devem ser inseridos, quais documentos fazem parte de cada demanda, de cada
documento que eles precisem ter o parecer emitido, tem conferido uma maior assertividade, né? Dentre as minhas práticas inovadoras, o que eu tenho tentado implementar? Então, em primeiro lugar, eu já mostrei aqui, coloco depois lá à disposição para que vocês possam avaliar. Eu fiz um roteiro. Eu tenho também tentado criar uma cultura de tira dúvidas, ou seja, eu não gostaria de ser a técnica do despacho. Eu gostaria, e tenho conseguido isso, né? Eu quero ser a técnica que atende a instituição como um todo, uma disponibilidade maior. Então, sempre lá no meu despachinho, no final, eu coloco. Aqui, se a escola tiver alguma dúvida, ela pode me ligar, né? Quando ela me liga, a gente já consegue criar um vínculo maior, gera uma confiança maior, tanto da instituição para com o técnico, quanto da instituição para com o cumprimento, né, desses passos todos que compõem a elaboração desses documentos. E isso resulta também numa maior aproximação do NRE e das instituições de ensino, desmistificando um pouco aquela ideia que a instituição tem, às vezes, que o NRE só está lá para cobrar, para punir, né? Então, a própria relação que tem se estabelecido, ela tem sido bem melhor, bem mais interessante, né? Então, basicamente, seria esse o encaminhamento, né? De todas as atividades que eu tenho desenvolvido e a forma como eu tenho trabalhado na execução dessa demanda. Eu acredito que não é um processo finito, para mim é um processo infinito, ou seja, eu vou trabalhar sempre numa demanda sistêmica, ou seja, eu parti basicamente de uma identificação das fragilidades. Dessa identificação de fragilidades, eu propus uma intervenção a partir desse roteiro de elaboração. Dessa intervenção, hoje eu já consigo fazer uma análise inicial dos resultados, eu já consigo perceber, eu já evidencio, né, na maior agilidade, na assertividade, maior assertividade na montagem desses processos e no cumprimento dos despachos também. Já evidencio que esse trabalho que eu tenho feito está gerando resultados, mas eu não vejo isso como um processo que se encerrou ali, porque eu acho que a gente tem, a cada dia que a gente vai, por exemplo, é um espaço em que eu consegui parar para avaliar as minhas ações, porque eu estava fazendo isso, mas eu nunca tinha colocado no papel um roteiro. Então, essa elaboração do roteiro, acredito que tenha sido um momento bastante enriquecedor dentro da minha demanda. Eu acho que eu posso, depois, né, com o tempo, eu posso melhorar esse roteiro, posso também propor outras ações. Acredito que já tive ganhos dentro da execução da minha demanda. E não considero um processo fechado, né? Então, vai ser um processo que vai ser realimentado o tempo todo, né? Então, eu vou continuar identificando, talvez essas fragilidades que eu identifiquei no começo possam ter sido resolvidas, mas isso não quer dizer que, por meio das minhas intervenções, já tenha resolvido todas elas, né? Eu acho que esse processo avaliativo, né, essa avaliação de resultados que eu estou fazendo nesse momento, ela pode me indicar outros caminhos, né? Podem aparecer outras fragilidades no decorrer desse trajeto que façam com que eu precise ir realimentando esse processo. Eu acho que as demandas são assim mesmo, acho bem importante que a gente tenha esse espaço, né? Espero que eu tenha conseguido esclarecer, né, a contento todo o meu trabalho, e estamos aí, buscando sempre a melhoria dos processos e o impacto dessas melhorias na melhoria da educação dos estudantes da rede estadual de ensino.